Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Incêndio destrói galpão localizado na BR-135 em São Luís. 3 casos de estupro de vulnerável foram registrados ao longo dessa semana na capital e no interior do estado. PRF divulga balanço de apreensões de drogas realizadas nas rodovias. E ainda, Maranhão contabiliza 19 casos de varíola dos macacos. O Jornal da Difusora está começando. A gente começa o Jornal da Difusora falando sobre esse caso que chamou a atenção na tarde de hoje, um incêndio que atinge um galpão desde o início da tarde na BR-135, isso próximo ali à saída de São Luís. Moradores vizinhos desse galpão tiveram inclusive que deixar o local. O fogo começou por volta do meio-dia e atingiu o galpão de esteiras de borracha às margens da BR-135 em São Luís. A fumaça podia ser vista de longe e invadiu as pistas. O trânsito ficou parado por vários momentos. Equipes do Corpo de Bombeiros tentaram durante toda a tarde controlar as chamas. Não temos informações sobre como começou, quem viu. Quando nós chegamos foi só para combater. Inclusive porque as pessoas responsáveis estavam mais preocupadas em retirar o que eles tinham e não dar maiores detalhes, né? Moradores vizinhos tentaram resgatar o que podiam, mas foram orientados a deixar o local pelo Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre vítimas nem sobre as possíveis causas do incêndio. As pessoas que moram aqui nessa casa próxima, elas foram orientadas a retirar todos os pertences, saíram. A princípio não houve vítima nenhuma, o que nós presenciamos foi gente desesperada para salvar o que podia. E até tentaram entrar de qualquer jeito, mas nós impedimos e conscientizamos sobre a vida mais valiosa do que qualquer bem material. Pois é, trabalho demorado do Corpo de Bombeiros que continua lá na região. As equipes continuam nesse trabalho tentando reduzir as chamas e, por consequência, também essa fumaça que chamou a atenção de quem passava ali pela região da BR-135 e bem longe, inclusive. E o Corpo de Bombeiros informou também que não há confirmação de nenhuma vítima nesse incêndio, ainda bem. Olha, pelo menos 3 casos de estupro de vulnerável foram registrados ao longo dessa semana na capital e também no interior do estado. E a maioria dos autores são da própria família. Eduardo Ericeira conversou com a coordenadora das Delegacias da Mulher, que faz inclusive um alerta sobre esse tipo de ocorrência. Veja só. Sobre esses casos, essas ocorrências de crimes de estupro de vulnerável envolvendo crianças e adolescentes, eu vou conversar agora com a delegada Kazumi Tanaka, que é coordenadora das Delegacias da Mulher aqui no estado do Maranhão. Delegado, eu queria que você falasse se é muito recorrente essa questão de crimes de estupro de vulnerável aqui no estado. Não se tenha dúvida, não só apenas aqui no Maranhão, mas no Brasil inteiro. A gente sabe que, inclusive, da maioria dos estupros que acontecem, a maioria são praticados contra crianças e adolescentes e a maioria de meninas. E praticados por pessoas que são de dentro de casa, ou seja, o pai, o padrasto, o irmão, o primo, um vizinho, um amigo da família que frequenta a casa. Então, infelizmente, essa cifra é bem alta. Por conta disso, fica mais difícil, mais complexo a investigação por parte da polícia? Não se tenha dúvida, porque não há testemunhas, primeiro. O crime de violência sexual, normalmente não há pessoas presentes naquela situação. E ainda mais nesse contexto doméstico e familiar, em que as pessoas preferem abafar o caso, não levar ao conhecimento público, e assim o autor acaba ficando impune. Quando acontece uma situação como essa, isso causa não só a questão da ocorrência criminosa, mas causa um trauma. Enfim, é uma situação muito delicada até para a família, não só para a vítima, mas para a família toda, né? Não se tenha dúvida, porque abala toda a estrutura da família, todo mundo fica impactado, porque aquela pessoa que praticou estupro contra aquela criança e adolescente, especialmente contra aquela menina, ele é o pai da família, ele é a pessoa que mantém a todos, ele é o tio, é o grande amigo da família que sempre frequentava a casa, que ninguém imaginava que ele fosse ser capaz de fazer tamanha atrocidade com aquela criança. E aí, então, em razão disso, isso causa um abalo emocional muito grande e nem se fala para a criança e adolescente que passou por aquela situação. E pior ainda é que para aquela criança e adolescente que passa por uma situação de abuso, normalmente não acontece apenas um abuso. Abusos vão acontecendo no decorrer da sua vida em razão de que aquele abusador, o estuprador, ele tem acesso fácil à residência, ou então ele mora naquela residência.
Que souber de algo para denunciar, normal aqui na Casa da Mulher Brasileira, ter outros canais aí de denúncia que estão disponibilizados à população, quem tiver alguma informação em relação a algum crime praticado dessa natureza, né? Exatamente, nós temos vários canais, além da Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas, nós temos o 181, que é o número de Disque Denúncia, denúncia anônima para o Maranhão inteiro. Nós temos o aplicativo Salve Maria Maranhão, que além de ser possibilitado de acionamento imediato por uma situação que está acontecendo, também dá para fazer denúncia anônima. Nós temos a delegacia online, onde a pessoa pode registrar a ocorrência e pedir medidas protetivas de urgência, além dos canais normais, como os próprios 190, em que a pessoa pode comunicar. Agradeço pela entrevista aqui, delegada Kazumi Tanaka, coordenadora das Delegacias da Mulher no Estado do Maranhão, com informações de Eduardo Ericeira. A gente volta ao estúdio. Pois é, infelizmente a maior parte dos casos, né, violência contra idosos, mulher, crianças, acabam acontecendo dentro da própria casa, o que dificulta, como disse a delegada, a denúncia. E segundo o relatório anual do Anuário Brasileiro, né, de Segurança Pública, em 2020 foram registrados 1.166 casos de estupro de vulnerável, enquanto em 2021 foram contabilizadas 1.393 ocorrências, um acréscimo, portanto, de quase 19% no número de casos aqui no estado do Maranhão. Agora a gente muda de assunto, quero falar para você que está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos. Você vai adorar conhecer então a Dr. Home BR, é um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Fale com o médico sempre que precisar. Tem um clube de desconto de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Então chama no WhatsApp, o número é 98 98484 9090. Siga também o Instagram, é @drhomebr_app. Ou aponte ainda a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Agora a gente vai para um rápido intervalo, enquanto isso você fica com imagens ao vivo da cidade de Açailândia. A gente volta já com outras informações. Estamos de volta e a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das apreensões de drogas realizadas nas rodovias que cortam o Maranhão. O prejuízo causado aos traficantes já soma mais de 180 milhões de reais. No caso mais recente, os agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam um homem de 40 anos que transportava crack e cocaína, além de 2 armas de fogo em um veículo na BR-135. Outra apreensão ocorreu no dia 24 de setembro, quando 38 quilos de cocaína foram localizados dentro de um outro veículo na BR-222. As apreensões de cocaína durante todo o ano passado chegaram a pouco mais de 22 quilos. Neste ano já passam de 1 tonelada. Também foram apreendidos até setembro 71 quilos de crack e pouco mais de 340 de maconha. O tráfico de entorpecentes, ele comumente, né, a maior parte dele vem das regiões de fronteira, vem dos países aqui da América do Sul, Bolívia, Peru, Colômbia, Paraguai, e vem entrando pelos estados do Centro-Oeste e estados do Norte. E ele vem passando, esse transporte de droga vem passando pelos estados do Nordeste, buscando as capitais, buscando um pouco do mercado interno, mas majoritariamente buscando o mercado externo, os países dos Estados Unidos, Europa, pela via marítima, pelos portos ou também pelos aeroportos também. O valor das drogas apreendidas em 2022 passa de 181 milhões de reais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o aumento das apreensões tem a ver com mudanças nas rotas do tráfico de drogas e ações mais efetivas da PRF nas estradas. A gente pode estar falando de um aumento de apreensões devido à melhoria dos processos de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, a ação de inteligência também da PRF no enfrentamento ao tráfico de drogas. E também a gente pode estar falando de uma mudança de rota do tráfico, né? O tráfico buscando rotas alternativas para fugir das fiscalizações em outros estados. Números altos, né? Quantidade de drogas, dinheiro movimentado. Olha, agora a gente tem essa informação para quem não votou nem justificou a ausência no primeiro turno das eleições. Tem a possibilidade de regularizar a situação pelo aplicativo e-Título. Uma das principais dúvidas do eleitor está relacionada à justificativa do voto.
O procedimento só pode ser feito relacionado ao turno em questão, ou seja, neste segundo turno, o eleitor que não votou no dia 2 de outubro poderá até votar, mas não justificar a ausência no primeiro turno. O eleitor que por algum motivo ele não votou e nem justificou, porque ele precisa ter justificado no dia, ele pode justificar ainda, ele tem 60 dias para justificar a sua ausência. E se ele não votou no primeiro turno, ele pode votar no segundo turno. Tá? Mas a justificativa não pode ser feita no dia também, né? Não. A justificativa você justifica o próprio turno. Né? Então, quem tiver fora do domicílio pode justificar no próprio dia a sua ausência pelo aplicativo Título, ou no site do TSE tem um formulário para o eleitor preencher e encaminhar a justificativa para a Justiça Eleitoral. O eleitor que não justificar está sujeito a uma série de problemas, como o impedido de obter passaporte ou carteira de identidade, receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, participar de concorrência pública ou administrativa da União, obter empréstimos financeiro, inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública. O Maranhão teve uma abstenção de 22% no primeiro turno das eleições. Ao todo, 1.188.518 eleitores maranhenses não foram às urnas. Os eleitores que não votaram podem justificar até 1º de dezembro, já que no Brasil o voto é obrigatório. Em relação ao voto em trânsito, o procedimento para quem está fora do seu domicílio eleitoral para votar neste segundo turno é o mesmo adotado no primeiro. Para ele justificar, ele tem que estar fora do domicílio eleitoral dele, né, outra cidade. Então, acontecendo isso por motivo de viagem ou qualquer outro motivo, ele pode justificar em qualquer sessão que esteja ocorrendo lá as votações. A Justiça Eleitoral ainda disponibiliza vários canais de comunicação para que o eleitor possa tirar qualquer tipo de dúvida. Muito bem, a gente vai agora para mais um rápido intervalo. Você fica com imagens ao vivo de Bernardo Saião, em Imperatriz. Até já. Bem, já estamos de volta com o Jornal da Difusora nesta quinta-feira. E agora atenção, hein? Você vai conhecer o empreendimento da Canopus, o Gran Village Araçagi 4. E aqui quem está com a gente é o corretor Charles Oliveira, ele que vai apresentar essa mega oportunidade para você realizar o sonho da casa própria. Não é isso, Charles? Boa noite. Boa noite, meu amigo Hugo. Exatamente. Temos o vídeo para você que está em casa ver como esse empreendimento ele é lindo, bem localizado. A gente vai assistir e no final eu vou dar a dica. Vamos lá. O melhor do Araçagi é um só lugar, eu estou falando do Gran Village Araçagi 4, a obra está super acelerada. Varanda Gourmet, Cozinha Americana, essa é a obra do 3, tá? Vai ser entregue agora, está 100% vendido, agora o 4 está espetacular. Spa, campo gramado, playground. A 700 metros da Avenida dos Holandeses, você entra após o estande da Canopus na Avenida Norte. O Gran Village Araçagi 4 fica na melhor localização da região, além de estarmos a 2 minutos da praia mais apropriada para banho de São Luís, o Araçagi. Canopus, a credibilidade faz a diferença. Uma boa chance, hein, Charles? Exatamente. Continuamos com o feirão. Entra em contato no número que aparece na telinha, que nós vamos te atender e vamos combinar um horário para estar te atendendo lá no feirão, no shopping. Não perca essa oportunidade. Legal. Obrigado, Charles, pela dica de hoje. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Olha, você vai ver agora que o Maranhão já contabiliza 19 casos de varíola dos macacos. Vale reforçar que, em casos de sintomas, as pessoas devem procurar uma unidade de saúde mais próxima. Os números da doença seguem crescendo no Maranhão. Desde a confirmação do primeiro caso, em agosto deste ano, até agora, já são 19 pessoas infectadas, todas do sexo masculino. No estado do Maranhão, nós temos 19 casos confirmados de monkeypox e 40 casos suspeitos. Em relação aos suspeitos, são pacientes que apresentaram lesões e fizeram a identificação nas nossas portas de entrada, ou numa unidade básica ou num hospital. Então, eles foram feitos a coletas e está aguardando o exame, o resultado desse exame. No entanto, nossa equipe do CIEVES, ela faz o acompanhamento junto com os municípios do qual eles são residentes para acompanhar toda a evolução desses casos. Esse epidemiologista garante que, apesar da evolução da doença, ela não apresenta ainda uma ameaça de pandemia. Tem uma doença de transmissão lenta, que não está se espalhando rapidamente, ela não tem potencial para causar pandemia e o controle dela exige a identificação dos casos, o isolamento dos casos para evitar contato íntimo com essas pessoas
para que a doença possa ser controlada. A superintendente de Epidemiologia e Doenças da Secretaria de Saúde do Maranhão diz que é importante, em casos de sintomas, procurar uma unidade de saúde mais próxima. Como são sintomatologias leves, normalmente esse paciente ele não procura imediatamente uma unidade hospitalar. Por isso a gente sempre reforça que é importante a atenção primária em saúde fazer essa primeira identificação, uma vez que ela está lá no território, lá perto da casa do cidadão maranhense. O infectologista Marcelo Daia afirma que uma medida para controlar o avanço da varíola dos macacos são vacinas. O Ministério da Saúde divulgou que o primeiro lote de imunizante contra a doença deveria chegar ainda em setembro no Brasil, mas não chegou. Em uma dose já traz uma efetividade bastante considerável, sendo capaz de talvez conter o surto. Então a gente precisa que a vacina chegue, priorizar alguns grupos, por exemplo, homossexuais masculinos, garotas de programa, profissionais de saúde. Pois é, não há motivo para pânico, mas qualquer suspeita, é claro, buscar o profissional especializado no assunto. Agora a gente vai ao vivo até Caxias, porque gestores escolares estão recebendo capacitação de primeiros socorros. E quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é Franciane Araújo. Oi, Franciane, boa noite para você. Oi, Hugo, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Pois é, uma ação em consonância com a Lei 13.722, a Lei Lucas. Esse curso de primeiros socorros foi implantado pela Rede Municipal de Educação aqui em Caxias, com parcerias, com o SAMU e também o Corpo de Bombeiros. Olha, o intuito é que, de forma gradativa, todos os profissionais da rede municipal que compõem as 242 escolas das redes, das zonas urbana e rural possa então fazer esse curso de primeiros socorros com o objetivo mesmo de capacitar os profissionais para que em alguma situação de emergência e urgência eles possam agir até a equipe profissional chegar. Na tarde de hoje, 24 creches e também centros educacionais e infantis fizeram parte desse primeiro momento. E como eu disse, esse curso acontece de forma gradativa aqui em Caxias. Essa primeira fase envolvendo, portanto, os profissionais das creches e centros educacionais infantis segue até o dia 2 de dezembro, viu? Portanto, uma iniciativa belíssima aí pela Secretaria de Educação, capacitando os profissionais para justamente agir de forma preventiva. É com essas informações que eu retorno para você aí na capital. Hugo. Mas com certeza uma boa medida. E a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV volta a ser exibida a partir de amanhã. No segundo turno, o tempo de propaganda é igualmente dividido entre os candidatos. A propaganda será veiculada até o dia 28 de outubro, portanto, 2 dias aí antes da votação marcada para o próximo dia 30. Fique atento, então, às propostas. E a gente fica por aqui com essa edição do Jornal da Difusora. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. Você confere ao vivo imagens de Açailândia. Uma boa noite para você e até a próxima.